Wu Wei, Flow e a natureza não dual do ser humano. Um artigo de Cadu Lemos. O conceito de Wu Wei, originário da filosofia taoísta chinesa, tem intrigado pensadores e praticantes espirituais há milênios. Muitas vezes traduzido como não ação ou ação sem esforço, o Wu Wei representa um estado de ser no qual as nossas ações fluem naturalmente, em harmonia com o Tao, o caminho, ou o princípio fundamental do universo. Nesse artigo, a ideia é mostrar como o Wu Wei se relaciona com o moderno conceito psicológico do estado de flow, embora esse não seja exatamente um conceito, mas, claro, um estado de consciência, e como ambos podem ser vistos como expressões da verdadeira natureza humana, enraizada na não-dualidade. O Wu Wei e a sua essência. O Wu Wei é um princípio central do taoísmo, uma antiga filosofia chinesa que busca viver em harmonia com o Tao, o fluxo natural e espontâneo do universo. Lao Tzu, ou Lao Tse, o lendário fundador do taoísmo, assume-se que ele tenha vivido e escrito em 600 anos antes de Cristo, ele descreve o Wu Wei no Tao Te Ching como um estado no qual nossas ações são tão naturais e tão espontâneas quanto o fluxo de um rio ou o crescimento de uma planta, ou seja, não interferimos. Como exemplo, basta imaginar que você não faz seu coração bater nem seu pulmão respirar. Contrariamente à interpretação superficial de não fazer nada ou ação sem ação, o Wu Wei implica agir de maneira alinhada com a natureza, sem resistência ou esforço excessivo. É um estado de flow natural, onde nossas ações emergem espontaneamente da nossa compreensão intuitiva da situação, sem a interferência do ego ou do pensamento excessivo. O conceito do flow na psicologia moderna. Alguns séculos depois, o psicólogo Mihai Csikszentmihalyi introduziu o conceito de flow na psicologia moderna. O estado de flow é descrito como uma experiência ótima, na qual uma pessoa está completamente imersa numa atividade, com um foco energizado e um profundo senso de envolvimento e prazer. As características do estado de flow incluem concentração intensa e focada no momento presente, fusão da ação e da consciência, perda da autoconsciência reflexiva, sensação de controle sobre a situação ou atividade, distorção da experiência temporal, experiência da atividade como gratificante por si só, é a autotelia. Notavelmente, essas características se alinham estreitamente com as descrições tradicionais do Wu Wei. Tanto o Wu Wei quanto o Flow podem ser vistos como expressões da nossa natureza humana mais fundamental. Argumenta-se que esses estados não são anomalias ou realizações extraordinárias, mas sim a nossa condição natural, quando não estamos obstruídos por padrões mentais condicionados, pensamentos encadeados ou uma excessiva identificação com o ego. Evidências para essa afirmação podem ser encontradas em várias áreas. Vou citar algumas aqui. Neurociência. Os estudos de neuroimagem mostram que durante os estados de flow há uma diminuição da atividade no córtex pré-frontal, a região do cérebro associada com a autoconsciência e o pensamento analítico. Isso sugere um retorno ao modo de funcionamento mais direto e intuitivo. Na psicologia do desenvolvimento, crianças pequenas frequentemente exibem características dessas condições nas suas brincadeiras espontâneas, sugerindo que esses estados são mais naturais do que os nossos modos habituais de funcionamento adulto. Somente a partir dos 18 meses ou próximo aos 2 anos de idade, há uma consciência de separação e de individualidade. Na antropologia, observações de sociedades tradicionais e indígenas frequentemente revelam uma maior prevalência de estados semelhantes ao Wu Wei e ao Flow na vida cotidiana, indicando que a nossa cultura moderna pode nos ter afastado desses modos naturais de ser. As experiências de pico. Relatos de atletas, artistas, meditadores experientes descrevem momentos de máxima realização e autenticidade, sugerindo uma conexão com a nossa natureza essencial. E na psicologia evolutiva, alguns teóricos argumentam que a capacidade de acessar estados de Wu Wei e Flow pode ter conferido vantagens evolutivas, permitindo ações mais eficientes e adaptativas em situações críticas.
Para compreender completamente o Wu-Wei e o Flow como expressões de nossa verdadeira natureza, é crucial examinar o conceito de não-dualidade, em que é um princípio filosófico e espiritual que propõe a unidade fundamental de toda a existência, transcendendo as aparentes divisões e oposições que percebemos no mundo cotidiano. No contexto do Wu-Wei e do Flow, a não-dualidade se manifesta de várias maneiras. A unidade entre o sujeito e o objeto. Nos estados de Wu-Wei e Flow, a distinção entre o eu que age e a ação em si se dissolve. O ator se torna um só com a ação, transcendendo a dualidade habitual entre sujeito e objeto. Transcendência do tempo. A experiência subjetiva do tempo muitas vezes se altera, com momentos que parecem se expandir ou contrair. Isso aponta para uma realidade além da dualidade convencional de passado, presente e futuro. A harmonia entre interno e externo. Nesses estados, há uma sensação de alinhamento perfeito entre as demandas da situação externa e as capacidades internas, superando a divisão percebida entre o eu interior e o ambiente. A integração da mente e do corpo. Wu-Wei e Flow envolvem uma coordenação fluida entre processos mentais e físicos, desafiando a noção dualista de uma separação entre mente e corpo e o todo. Superação de polaridades. Frequentemente, dualidades são transcendidas, como esforço-relaxamento, controle-entrega, atividade-passividade, fundindo esses aparentes opostos numa experiência unificada. Se aceitarmos que o Wu-Wei e o Flow são expressões da nossa natureza essencial, surge uma questão. Por que essas experiências parecem tão raras e difíceis de alcançar na nossa vida cotidiana? E a resposta pode estar nos condicionamentos culturais e psicológicos que recebemos. Nossa educação e socialização nos treinam para operar primariamente a partir do pensamento analítico, da autoconsciência reflexiva e da orientação para objetivos externos. Embora essas capacidades sejam valiosas, elas podem obscurecer o nosso acesso aos modos mais diretos e intuitivos de funcionamento que são representados pelo Wu-Wei e pelo estado de Flow. Além disso, nossa tendência a nos identificarmos fortemente com um senso de individualidade separado e limitado, que é o ego, cria uma barreira artificial entre nós e o fluxo natural da vida. Essa identificação egóica gera resistência, esforço excessivo e uma sensação constante de luta contra a realidade, justamente o oposto do que propõe o Wu-Wei. Reconhecer o Wu-Wei e o Flow como aspectos da nossa verdadeira natureza abre caminhos para recuperar esses estados em nossa vida cotidiana. Algumas abordagens incluem as práticas contemplativas, meditação, atenção plena e outras práticas de silêncio podem nos ajudar a desidentificar do pensamento incessante e da narrativa egóica, facilitando o acesso aos estados de Wu-Wei e Flow. Cultivar presença. Desenvolver a capacidade de estar plenamente presente no momento, sem julgamento ou resistência, nos alinha naturalmente com o fluxo da vida. Seguir a intuição. Aprender a confiar e agir a partir da nossa intuição, em vez de depender exclusivamente do pensamento analítico, pode nos aproximar do Wu-Wei. Abraçar a incerteza. Cultivar uma atitude de abertura e curiosidade diante do desconhecido, em vez de buscar controle constante, permite uma maior fluidez nas nossas ações. Simplificar. Reduzir a complexidade desnecessária em nossas vidas e focar naquilo que é essencial pode criar mais espaço para os estados de Wu-Wei ou Flow emergirem. A prática de artes e esportes. Engajar-se em atividades que naturalmente induzem os estados de flow, como artes marciais, música, pintura, esportes, pode nos ajudar a reconhecer e a cultivar essa capacidade inata. Reconexão com a natureza. Passar tempo em ambientes naturais pode nos ajudar a sintonizar com os ritmos e fluxos naturais da vida. Quais são as implicações para a sociedade e a cultura? A compreensão do Wu-Wei e do Flow como expressões da nossa natureza essencial tem implicações profundas para como estruturamos a nossa sociedade e cultura. Atualmente, muitas de nossas instituições e práticas sociais parecem estar em desalinhamento com esses modos naturais de ser.
priorizando a competição, o controle e a orientação para resultados em detrimento daquele fluxo natural e da harmonia. Na minha experiência pessoal, como mentor de executivos em organizações e com uma carreira desenvolvida dentro do mundo corporativo, eu posso afirmar que a manutenção de conceitos como comando-controle, a mentalidade de crescimento, sempre buscando mais, maior, mais rápido, têm sido causadores de desarmonia, ansiedade, estresse e burnout, dramas que se acentuaram muito após a pandemia. Reimaginar as nossas estruturas sociais, sistemas educacionais e práticas de trabalho à luz dessa compreensão poderia nos levar à educação holística. Sistemas educacionais que valorizam não apenas o conhecimento analítico, mas também a intuição, a criatividade e a capacidade de entrar em estados de flow. As práticas de trabalho mais humanas, ambientes de trabalho que permitem e incentivam períodos de imersão profunda e fluxo criativo, em vez de favorecer apenas a produtividade, que é medida em termos quantitativos. Os cuidados de saúde integrais. Abordagens da saúde que reconhecem a importância do alinhamento com nossos ritmos naturais e a capacidade de entrar em estados de Wu-Wei para o bem-estar geral fariam toda a diferença. Cada indivíduo pode ter seus momentos de maior performance em diferentes momentos do dia. Então, entender o funcionamento do nosso relógio biológico no ciclo circadiano e ultradiano pode ser um grande benefício. A resolução de conflitos. Abordagens à resolução de conflitos e negociações que buscam soluções emergentes e harmoniosas em vez de batalhas de vontades opostas. Compreender e utilizar técnicas como a CNV, comunicação não violenta, e os diálogos socráticos, por exemplo. O Wei e o Flow, longe de serem estados excepcionais ou inalcançáveis, podem ser vistos como expressões da nossa natureza humana mais fundamental. Enraizados na não-dualidade, esses estados representam um modo de ser, no qual transcendemos as divisões aparentes entre eu e o outro, a mente e o corpo, o interno e o externo. Reconhecer e cultivar essa capacidade inata para o Wei e o Flow tem o potencial de transformar profundamente nas nossas vidas individuais e coletivas. Ao nos reconectarmos com esses modos naturais de ser, podemos descobrir uma maior harmonia, eficácia e satisfação nas nossas atividades diárias. Além disso, essa compreensão pode nos guiar na criação de estruturas sociais e culturais mais alinhadas com a nossa verdadeira natureza. No entanto, é crucial abordar essa perspectiva com equilíbrio e discernimento. Embora o Wu-Wei e o Flow possam ser vistos como expressões da nossa natureza essencial, eles não negam a importância do pensamento analítico, do planejamento ou da ação intencional em contextos apropriados. Em vez disso, oferecem uma abordagem complementar que pode enriquecer e aprofundar a nossa experiência de vida. A jornada para redescobrir e integrar esses aspectos da nossa natureza é tanto pessoal como coletiva. Individualmente, podemos cultivar práticas que nos ajudem a acessar mais frequentemente os estados de Wu-Wei e Flow. Coletivamente, podemos trabalhar para criar ambientes e estruturas sociais que apoiem e nutram esses modos de ser. À medida que avançamos nessa exploração, é importante manter uma atitude de abertura, curiosidade e humildade. A natureza do Wu-Wei e do Flow, enraizada na não-dualidade, nos convida a transcender nossas categorias e conceitos habituais, incluindo as nossas noções sobre o que constitui a nossa verdadeira natureza. Talvez o aspecto mais profundo dessa perspectiva seja o reconhecimento de que nossa natureza essencial não é um estado fixo a ser alcançado, mas sim um processo dinâmico de contínuo desdobramento e descoberta. O Wu-Wei e o Flow não são destinos finais, mas convites para uma dança perpétua com a vida em sua expressão mais imediata e autêntica. Que o Flow esteja com você.